Olá a todos, bem-vindo, novamente no nosso curso. E desta vez vamos continuar, vamos continuar dando prosseguimento ao curso aqui. E a gente vai agora criar, as entidades, ou seja, os modelos que a gente vai poder inserir dentro do nosso banco de dados. O Como a gente está trabalhando aqui, a gente vai criar tutoriais, então vamos começar criando, uma classe Java com o nome de tutorial para que ele possa, salvar como entidade que vai ser salvo dentro do banco de dados. Eu vou criar uma classe aqui, tutorial. Essa minha classe tutorial, eu preciso colocar uma anotação aqui como entidade para que ele possa ser identificado imediatamente, pelo próprio Spring, para que ele é uma entidade que deve ser mapeado dentro do banco de dados. Então, eu vou colocar a anotação entidade. Observem aqui que ele vem, da classe, persistência, e então é para que ele possa ser colocado dentro do banco de dados de forma automática. Assim, assim feito, eu posso também definir o nome da tabela. Qual seria o nome da tabela? Então, a tabela aqui vai ser, vai ter como nome tutoriais. Tutorials. Deixa eu só corrigir minha ortografia aqui. Perfeito. Agora, uma vez que eu defini, o que seria essa entidade, tem que definir os campos que ela vai ter, os campos, da tabela em si. Então, ela vai ter um ID. Então, eu já pego também da classe persistência, que é para que ela possa gerar de forma automática um ID para a gente. Então, a gente vai botar o generate value usando uma estratégia de generation type identity. Então, ele vai poder gerar de forma automática os ID para a gente, no sentido de que ele possa gerar, sem que nenhum seja igual. E eu vou definir aqui agora qual é o nome, desse nosso ID, qual é a variável que vai guardar ela. O seguinte, qual seria, o título? Vamos definir um título para o nosso tutorial. Então, um tutorial sem título não quer dizer absolutamente nada. Então, vamos definir aqui private string title, para que seja, o título do tutorial. Exemplo, se eu botar um tutorial sobre criar API, então vai ser o título do tutorial. Mas para que o banco de dados possa reconhecer, ele possa ser reconhecido dentro do banco de dados, eu preciso dizer que vai ser uma coluna com o nome de título, title. Beleza. Lembrando que como a gente tem aí no nosso POM aqui, se você olhar, a gente tem uma classe de validação ou validation que a gente pegou quando a gente estava inicializando o nosso projeto. E como a gente tem essa validação aqui dentro do Spring, a gente pode, tentar ver se ele vai. A gente pode, como a gente tem a validação, o Jakarta Validation, ele vai exigir que esse título não seja nulo e também não possa estar vazia. Então, ele vai emitir um alerta caso a gente tentar salvar um tutorial que não tenha, cujo título esteja nulo ou vazia. O tutorial também precisa ter uma descrição. Então,
private string description. Então, ela vai ter uma descrição, vai dizer sobre o que ela é. Então, eu posso, e novamente, vamos especificar qual é a coluna que ela representa, ou que isso aqui tem o nome dela. Então, a gente vai ter aqui título, description. Perfeito. Que mais a gente precisa ter? A gente precisa, né, identificar se esse tutorial já foi publicado ou não. Então, vamos definir aqui um booleano que vai ser published. E esse booleano na tabela vai ter como coluna uma coluna com o nome de published. Beleza. Perfeito. Outros, a gente precisa também, né, identificar quais são as categorias que vão ser, aos quais vão pertencer, né, esse tutorial. Então, uma vez que a gente criou o tutorial, ele precisa pertencer a uma categoria, porque não faz sentido a gente ter um tutorial, por exemplo, que não faça parte de nada, ou seja, é um tutorial lá que não faz parte de nenhum tipo de gênero. Por exemplo, a gente pode dizer um tutorial sobre Python, então ele está dentro da categoria Python. Então, se a gente está trabalhando com um tutorial em Java, então ele faz parte da categoria Java. Então, a gente vai definir aqui um elemento private, que vai ser uma lista, né? Uma lista de categorias, que a gente não criou ainda, mas vamos criar essa categoria logo mais. A gente vai chamar ele de categories, porque vai ser uma lista, né? Uma lista, ou na verdade uma set de categoria, ou seja, a mesma categoria não vai se repetir várias vezes, né? Dentro do mesmo tutorial. Então, um tutorial pode ter vários sets, várias categorias, mas cada categoria será idêntica, ou única, dentro, né, do conjunto. E para fazer essa conexão com o banco de dados, a gente precisa, né, dizer que é many-to-many. Many-to-many porque um tutorial pode pertencer a várias categorias. Então, a gente vai dizer qual é a forma que ele vai fazer o cascade, ou seja, como é que ele vai agir quando tiver algum tipo de alteração em relação a categoria subsequente, seja, se a gente vê uma alteração no tutorial, como é que ele vai fazer em relação a essas... Quando se houver alguma alteração no tutorial, como é que ele vai agir em relação à categoria? Ou, por exemplo, eu posso, né, criar uma categoria do nada, se aqui dentro eu consigo, ele não existir, por exemplo. Então, se eu posso criar um tutorial com uma categoria nova, ele vai poder identificar. Então, esse Cascade Type aqui, ele tem várias opções e eu sugiro, né, que você possa... A gente pode ver que ele tem diversas opções. All, esse all representa todos os que estão aqui embaixo, aqui mais para baixo, ou seja, representa o merge, o persist, refresh e remove. Então, ele tem absolutamente tudo como conjunto. A partir de lá, isso que eu estou escolhendo o all aqui porque, né, representando tudo, a gente não precisa se preocupar com elementos específicos. Mas a gente pode até usar o merge aqui para dizer que ele não necessariamente precisa criar uma categoria do zero. Mas eu sugiro que você possa vocês dê uma lida na documentação para ver como é que é a cada
né, cada um se comporta. Então, beleza. Então, a gente definiu o nosso many-to-many para saber como é que é. Vamos definir como é que ele vai buscar os dados, né? Dentro do banco de dados, o Fetch Data Type. Também, novamente, eu sugiro que você possa, né, dar uma olhada na documentação para entender. Ou provavelmente vai ter no canal aqui, né, um outro tutorial explicando de forma mais aprofundada para que servem cada parâmetro aqui desse many-to-many, por exemplo. Porque dependendo se for many-to-many ou one-to-many ou many-to-one, tem várias formas de poder trabalhar elas. Mas aqui vale entender, é bom entender que many-to-many aqui só explicita que um tutorial pode ter várias categorias. E qual seria o ponto, né? Qual seria o ponto de conexão disso tudo? Então, conectando as tabelas, tanto a tabela de categoria quanto a tabela de tutorial, eles vão se conectar numa tabela intermediária com o nome de tutorial category. Tutorial category. Beleza. E eles vão em quais colunas eles vão poder, né, se juntar. Então, eles vão se juntar na coluna, nas colunas, né? Como a gente vai trabalhar com colunas aqui, eles vão se juntar na coluna. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que todos sejam visíveis, aplicando o word wrap aqui. Perfeito. Então, eles vão se juntar, né, na coluna tutorial ID. Então, ele vai usar o ID para fazer a conexão entre a categoria e esse tutorial. E inversamente, né, na junção, ele vai também juntar na coluna o ID da categoria. Só lembrando, né, que essa categoria a gente vai criar daqui a pouco. Então, ele vai criar uma tabela intermediária que vai ter o ID do tutorial e vai ter o ID da categoria, criando uma tabela única representando esse tutorial como um todo. Perfeito. Uma vez feito isso, então a gente acabou, né, de definir a categoria relacionada ao tutorial. Perfeito. Qual outro elemento a gente precisa? A gente precisa aqui saber quando é que foi criado o nosso tutorial. Então, a gente vai poder especificar qual é a data de criação. Então, private, local date type, local date time, created at. Então, qual a data que ele foi criado? E no banco de dados, a gente vai especificar novamente qual é a coluna, o nome da coluna, né, que vai ser created at, não esquecendo do nome do parâmetro aqui. Depois, a gente vai dizer que ela não pode ser nula, nullable, false, e não pode ser atualizada. Então, uma vez criado, a data de criação sempre se mantém o mesmo. E a gente precisa, né, especificar usando, né, o JPA, ou Hibernate, a gente precisa dizer para ele, né, no Hibernate, que
que a gente esse campo é uma data de criação, né, dessa coluna de forma específica. Essa coluna vai salvar datas. Novamente, a gente pode, né, repetir o mesmo para qualquer atualização. A data de atualização deverá ser alterada também. Então, private, local date time, updated, ou seja, quando é que ela foi atualizada pela última vez. E, novamente, a gente vai definir a coluna. E a nossa coluna vai se nomear, vai ter como nome updated at. Perfeito. Então, updated time. E observa que aqui a gente usou o creation timestamp e aqui a gente está usando o updated timestamp. Updated para dizer update para dizer que é uma atualização e, né, aqui é uma criação. Também, né, na nomeação da coluna aqui a gente, né, especificou que na criação ela não pode ser nula e nem atualizada. Só que quando se trata de atualizar, a gente vê que aqui ela pode, né, pode ser nula e pode ser atualizada. Por isso que os parâmetros aqui, para o padrão, por default, são true e a gente teve que especificar aqui que elas são false. Perfeito. Então, assim a gente acabou, né, de definir, de especificar todos os campos, né, as colunas que vai ter na nossa tabela, né, de tutoriais, só faltando criar mais tarde a categoria. E o que a gente vai fazer agora é criar, né, como vou dizer, criar, né, as nossas os construtores para vou construir para essa classe. Então a gente vai ter public tutorial, public tutorial. Então a gente vai ter um construtor vazio e vamos ter um construtor de tudo. Então public novamente tutorial. Então, e vamos, né? Agora, vamos setar os parâmetros. Então, a gente vai ter, como a gente sabe, né? O ID, o ID vai ser gerado de forma automática. Então, não preciso criar nada com o ID por padrão. Então, string título, ele vai receber o título. Na criação, né, esse construtor vai precisar do título. Vai precisar aqui da descrição. Vai precisar, né, do booleano para especificar se ela já foi publicada ou não. Vai receber uma set de categoria que a gente vai precisar criar depois de categoria, categories. E assim a gente consegue, né? A gente acabou de definir o nosso. Tá, beleza. Uma vez que a gente definiu, né, os elementos que vai ter nesse construtor, vamos agora setar cada um deles, né? Title vai ser this.title igual a title. This.description vai ser igual a description. This.published published vai ser igual a published. This.categories vai ser igual a categories.
Perfeito. A gente também, né, a gente precisa, na verdade, definir os setters e getters de cada um dos elementos. E aqui, o IntelliJ facilita muito para a gente. Obviamente, o IntelliJ também facilita, né, muita coisa. Então, a gente pode, por exemplo, clicar no botão direito, Show Context Action, e aí observa que ele ofereceu para a gente aqui criar setter e getters for ID. Então, clicando, ele já vai criar o setter e getter para a gente. E todos os elementos aqui que estão meio, sei lá, sobressalente aqui, que ele está mostrando de uma cor distinta, é só para dizer que a gente não tem um setter e getter para eles. Então, a gente pode selecionar novamente cada um deles e pedir para ele criar, né, create setter and getter for title. Ele vai criar, vamos fazer o mesmo para os demais elementos. Oh, beleza, vamos criar para os últimos, created at e updated at. Perfeito. Então, quando a gente for descendo, vamos ver que ele criou para o ID, ele criou para o título, para a descrição, is published, categories. Ele criou também aqui, set categories, local date time, created at, updated at. E perfeito. Sendo assim, a gente acabou de finalizar, né, a criação da nossa tabela de tutoriais. A tabela de tutorials. Perfeito. Agora vamos focar na criação da categoria que a gente deixou para mais tarde.